Gente, bom dia, tudo bem? Hoje, domingo, né? 9 da manhã, hoje dia 24, certo? De novembro de 2024. Nós temos uma reunião no todo domingo de manhã, onde desenvolvemos um trabalho de orientação aos desencarnados, tá? E, logicamente, com a presença de desencarnados também, mas nesse momento, nesse horário que nós fazemos o trabalho, sempre mais ligado aos desencarnados. Certo? Eu tenho um outro caso interessante de uma criança que ia nascer já há quase 3 anos, mais de 2 anos sendo preparada, né, para um reencarne, e depois este casal acabou se separando e o reencarne não aconteceu, né? Certo? Vocês conhecem o caso, né? Tanto que alguns aqui viram e presenciaram quando a criança se apresentou, que no caso o espírito adulto se apresentou, e por incrível que pareça também era uma moça, né, uma mulher, e eu havia comentado na mesa que a espiritualidade já sabia que aquela criança não iria acontecer o reencarne dela através daquele casal, certo? E que o casal iria se separar antes que acontecesse. E aí ela ficou muito brava, né? Já que a espiritualidade sabia que eu não ia nascer, por que deixou ficar esses anos todos, né, me preparando e tudo mais? E aí então foi pedido permissão e mostrado o arquivo dela, e ela fez isto lá no passado com outro espírito, né? Foi gerada a expectativa de um nascimento e ela falhou no caso, né? E outro espírito passou pelo que ela passou. Então tudo o que acontece em todo o universo, não é só aqui, que é a base da lei de Deus, que é a lei de causa e efeito, ação e reação. Tá? Então, ela precisava passar pela frustração de se preparar durante mais de 2 anos no reencarne e não acontecer, para que ela pudesse sentir, através da expiação, que muita gente confunde expiação com pagamento, tá? Certo? Até hoje, os espíritos encarnados e desencarnados, eu estou pagando uma dívida. Não existe isso. São os espíritos que ainda estão na ignorância, tanto nós quanto os desencarnados, que se utilizam desta ideia de pagamento. Então não existe pagamento, existe experiência. Porque se for pagamento, você vai ter que passar de novo até entender. Então não é pagamento. Então quando o espírito passa pela experiência, tá? Certo? E passa pela frustração, digamos assim, ou pela dor, ou por qualquer coisa desse tipo, ele sente no próprio ser, não no corpo, porque quem sente não é o corpo, é o espírito. Até mesmo quando você cai na rua e machuca o joelho, não é o corpo que sente, quem sente é o espírito. O corpo é um elemento de intermediar os sentimentos. Tá? Então quem sente a dor é o espírito. Então, essa questão toda faz com que o espírito traga para si uma experiência dura e difícil, semelhante a que causou no passado ao outro. Sentindo esta experiência, o que ele vai fazer? Ele vai saber o quanto dói. Então, em vidas futuras, jamais esse espírito vai voltar a praticar aquele ato com o outro, porque já sabe o quanto dói. Isto é, certo? Expiação. Tá? Aquela pessoa foi violentada, nossa, que terrível. Imagina para os pais vendo aquilo. Então, está passando pela expiação de ver uma criança sendo, né, passando por isso, e ao mesmo tempo ele acaba sentindo na pele. Você acha que ele em outras vidas vai fazer isso? Por quê? Isso é expiação. Tá? Então esse é o processo. Então cada ser vai viver exatamente aquilo que necessita viver, não o que quer, não o que querem. E nós ficamos aí presos a ideias apenas do corpo. O corpo é apenas um elemento que é utilizado em cada tempo, de formas diferentes, de acordo com a necessidade do espírito em evolução. Bem, mas existem ainda muitos espíritos que, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Por exemplo, o serial killer. Que
que, pelo menos eu já ouvi falar sobre isso, que ele cometeu o mesmo ato em outras vidas aí ele veio e fez de novo. Sim, então vamos lá. Muito simples, eu acabei de falar, não adianta, não é só uma questão envolvendo o ato e o fato, tá? E sim o sentido e sentimento empregado. Então, por exemplo, o que nós chamamos de serial killer nada mais é, contrariando inclusive os psiquiatras e psicólogos e tantos, né? Certo? Dizendo que o psiquiatra não tem cura, enfim, né? Isso tudo é porque a visão é temporal, a visão é da vida física, e isso não é real. Eu já conversei com alguns espíritos que eram considerados psicopatas, tá? E que, na verdade, eles estavam vivendo traumas, certo? Que, em razão de traumas, eles bloquearam o sentimento, tá? E passaram a viver buscando não ter sentimento. Então, um espírito independente daquilo que a gente observe, para chegar a um nível de conviver em nosso estado humano, que a gente chama de humano, ele já passou por milhares e milhares de experiências. Entendeu? Não é um espírito menos que milenar. Tá? Eu não imagino que exista nesse nosso planeta hoje nenhum espírito que não seja milenar. Sendo assim, ele já foi dócil, né? E já passou por muitos sofrimentos e que em algum momento não quis mais deixar o sentimento prosseguir. Então aí ele acaba não mais se permitindo viver uma experiência como sentimentos. Então, e quando encarnado, né, esse espírito acaba não desenvolvendo esse lado, certo? E é considerado pela ciência ou pelos estudos da psicologia, da psiquiatria, aquela coisa toda, como um psicopata, tá? Mas vamos imaginar, certo, que um ser como esse, tá, ele cometa atos de matar e tudo mais. Teve um estudo, teve um que foi documentado, inclusive, que após matar muitas pessoas, não só crianças e tudo mais, não só violentar e tudo mais, e aí então perguntaram para ele: e você, tendo um filho, e se alguém fizer isso e matar o teu filho? Eu faço outro. A questão toda é que ele já tinha até a resposta para tudo. Por quê? Ele já criou isso. Tá. E como é que ele vai viver, certo? Sem ele perceber, esse ato dele em si está ligado a algum sofrimento dele, que ele não suportou e criou um bloqueio. Mas sem ele perceber, ele está vivendo um processo de autopunição, de autodestruição, porque ele não está se permitindo viver as emoções. Tá? Não que ele não os tenha. Ele está negando a si mesmo a ideia do sentimento para não sofrer mais o que sofreu antes. Tá? É igual quando a mulher, um homem se decepciona com um cônjuge, sentimentalmente. Aí ela passa, tem um bloqueio e não consegue mais conviver, ter relacionamento, né? Sim, até passa a fazer os outros sofrer. Como se tivesse descontado nos outros aquilo que viveu. Tá, mas vamos supor, o que acontece vamos lá. Então, mesmo esse espírito, que nós podemos chamá-lo de psicopata, ou o nome que se queira dar, vamos imaginar que ele venha a sofrer, por exemplo, violências, no sentido de ser violentado, machucado, ferido, enganado. Vamos, né? Porque a lei de causa e efeito, não é isso? Tá. Esse é um ledo engano. Tá? Porque se ele passar por isso, ele não está nem aí. Por quê? Porque o sistema dele de sentimentos está bloqueado. Que ele mesmo bloqueou. Mas se ele tiver passado, geralmente eles passam na infância. Sim, mas mesmo que passe na infância, o espírito bloqueou. E como é feito esse desbloqueio? E é isso que eu vou explicar agora. Tá? Então, por isso que eu estou indo mais a fundo nessa história do que a própria questão do... Eu não sabia que... Porque eu deixo leve todo o assunto, porque eu não sei até onde vai ser contar. Então, já que a história está sendo conduzida nessa área, então vamos falar sobre ela. Então,
o bloqueio que existe não existe apenas e tão somente do corpo. Não importa se está na infância, na adolescência ou na madureza, tá? Como adulto, certo? É o espírito que bloqueou antes mesmo de nascer. Tá? Então ele não vai sentir, ele não está nem aí, certo? Por quê? Porque ele já se fechou naquela forma, tá? Enfim. Então, adianta alguma coisa ele passar por essa experiência de sofrimento e dor? Porque ele não está sentindo. Nós não vivemos a partir de Jesus. Antes era olho por olho, dente por dente, tá? Que era a lei de Italião. Depois passamos a ter provas e expiações. Provas, logicamente, aquela que você pede para passar, para ver se você realmente, né, está se sentindo bem naquela área. E expiação é o quê? Você viver uma experiência semelhante àquela que você provocou. Só que nós vemos as coisas, certo? Pelo momento. E esquecemos de observar os detalhes. Então, se ele comete um crime de violentar e matar alguém, adianta violentar, fazer com que ele passe pela mesma violência? Ah, que ele vai para a prisão agora e todo mundo vai, né, abusar dele, enfim. Isto, para ele, não vai resolver nada. Por quê? O sentimento dele não é semelhante ao mesmo da família que foi violentada. Então, quando é que ele vai passar realmente pela experiência, tá? Certo? Ligada ao sentimento semelhante ao que ele causou. Então, ele vai, de repente, quando daqui a 500 anos, ou daqui a algum tempo, ele se apaixona por alguém de verdade, já passou, está lá com muito sentimento, de repente nasce uma menininha, e o amor da vida dele é aquela menininha, certo? E de repente ele acaba tendo a casa invadida por alguém, e aquela criança e a mulher sendo violentada por esse alguém na frente dele. Então, bem, a centelha divina ficaria adormecida e uma hora ela desperta? Não tem nada a ver. Centelha divina é outra história. É uma linguagem que se usa, certo? Digamos assim, ainda, como se diz, ainda muito pequena diante da realidade do que significa nós estarmos vivos. Nós não somos mais centelha divina. Nós somos o conjunto do nosso saber, de milhares e milhares de anos. Ou até mesmo milhões, para chegarmos à condição humana. Mas vamos lá, isso é outra história. Só estou separando uma coisa da outra para a gente não misturar tudo. Tá? Então, depois até posso falar sobre centelha divina, essas linguagens todas que o pessoal usa. Mas não tem nada a ver com isso. Então, o sentimento que ele tem ali, do momento em que ele passa pela experiência, ele não vai passar pela experiência, às vezes, certo? Sendo violentado. Às vezes ele vai passar pela experiência vendo alguém que ele ama sendo violentado. Porque a criança ou a pessoa que ele violentou tem pai, tem mãe, e pessoas que têm sentimentos por essa criança, ou por essa menina, ou por esse menino, tanto faz. Tá? Então, ele precisa passar por algo semelhante a quem ele causou dor. Ele causou dor apenas a quem foi violentado? Não. Causou dor e sofrimento a muitos outros que estão envolvidos. Então ele vai precisar passar por toda uma cadeia de evolução a partir do momento de sentir a experiência de um pai vendo a criança e a mulher sendo violentada. Em outra vida, ele vai passar pela experiência da própria criança, em outra vida ele vai passar pela experiência de ser mãe. Enfim, sabe, por isso que não é uma experiência. Mas estas experiências são expiações, não pagamento. Porque enquanto for visto como pagamento, ainda vai continuar passando pelas experiências. Até que compreenda... Hã? Vai evoluindo, né? Sim, até que se entenda que o objetivo não é pagar. O objetivo é transformar aquilo em desenvolvimento de qualidade de vida espiritual. Então, o espírito que passa por essa condição, certo? Tá? Será que em outra vida ele vai conseguir violentar de novo?
Vai? Entendeu? Como, por exemplo, existem pessoas que não conseguem nem ver o cigarro na frente nesta vida. Por quê? Porque o cigarro levou a pessoa a um desencarne violento, como um suicídio involuntário, e ele não quer mais passar por aquilo. Então está registrado lá no espelho. Tá. Por que uma pessoa não suporta e outra sim? Tem pessoas que não suportam nem passar perto de quem esteja bebendo. E a gente não encontra razão para isso no mundo físico. Essa pergunta eu me faço. Tá? Então, por que isso? Porque com o uso do passado, certo? Ficou registrado, certo? O efeito do que ocorreu depois no uso.